Fala assim, no nome de Jesus. É para arrancar a pele. Fala assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, e coisas grandes acontecerão. Amém. Olá, que Deus ilumine a sua vida e abençoe a sua família, e que nessa terça-feira haja libertação para você, haja luz para todos que estão acompanhando essa programação. Você viu aí o momento onde as pessoas levantavam as suas garrafas com águas, mas essa água estava junto ali, o sal, que é o banho do descarrego. Mas pastor, para que eu preciso disso? Qual a necessidade deste banho? Você já parou para pensar quantas forças negativas existem neste mundo? Só que a força negativa você não consegue enxergar com os olhos naturais. Por exemplo, quando você suja a sua roupa, você consegue enxergar, você coloca ali na máquina, você mesmo lava e a sujeira sai. Mas espiritualmente falando, são muitas pessoas que estão sobrecarregadas. Por isso, nós estamos orientando as pessoas a trazer a água, nós colocamos o sal e elas lavam o seu corpo, para que toda força negativa, como inveja, bruxaria, feitiçaria, venha ser arrancado da sua vida e da sua família. Eu quero que você acompanhe comigo que as Sagradas Escrituras, ela fala no Salmo 146, coloca na tela, produção, olha só, ele diz, o Senhor liberta os presos. Quantas são as pessoas que estão nos acompanhando, que estão presas a forças malignas, como você acompanha agora? Tranca a rua das almas, ele me servia no tempo. E o que você fazia na vida dele? Como é que é a vida dele? Agora tá se destruindo aos poucos. Mas tá colocando aí. Infecção, hérnia. Ele tá com uma hérnia, mas ele não sabe. Ele só tem suspeita, ele vai fazer o exame. Mas o que você coloca na cabeça dele aí? Você coloca na cabeça dele, na mente dele? Que não tem mais jeito. Que teu Deus não vai perdoar ele, que ele não vai largar os desejos lá fora. Põe o corpo dele de pé aí. De pé. Olha só o poder que há no banho de descarrego. Olha só, ó. O que tá acontecendo aí? Tá me queimando. Mas já viu a água queimar? Mas o que eu lancei sobre ele não é água. É o banho e vai pro inferno agora. Amém? Estenda a mão para cá, meu Deus. Agora, em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais. Você acompanhou aí quando a gente lançou um pouquinho desta água sobre a entidade? Como o mal gritou, porque, pastor, essa água é fogo. É como a água se torna fogo quando é apresentada a Deus. E se você está sofrendo, você está aí desesperado, mostra a nossa central de atendimento, Pastor Fidelis, nessa terça-feira. Você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem, nós vamos ajudar você. Pode voltar para mim. Então prepare a sua garrafa com água, especialmente às 19 horas, como também você acompanha aí o dia todo reuniões de limpeza espiritual. Não esqueça de trazer a sua garrafa com água. Agora você vai acompanhar um momento muito especial, onde o Bispo de Éter fala a respeito do que vai estar acontecendo amanhã, nessa quarta-feira, especialmente às 19 horas, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, preste bastante atenção no que você vai ouvir e vai ver agora, pois vai ajudar você. Muita luz e até mais. A palavra diz assim, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quando eu era criança, adolescente, eu conseguia correr em cima de um muro, mais fino que isso aqui. Eu corria, acredite. Comecei andando e corria mesmo. Em cima de um muro, de um tijolo só. Eu corria. Eu caí assim umas 4 vezes. Mas depois eu corria mesmo. Era um serelepe, como diz a minha avó. E depois que eu aprendi, eu não caía, não. A fé é assim. Você começa a praticar, vigiar, você não cai mais, não. Se você prestar atenção, você não cai mais, não. Mas a gente tá de pé por causa da fé. Então fala assim, por causa da fé, estás em pé. E para você permanecer de pé, você tem que vigiar.
Vigiar onde você anda, como você anda, com quem você anda, o que você fala, com quem você fala. Pecado é uma coisa que puxa a gente. Pecado é uma coisa que parece um imã. Você não pode chegar perto demais. É igual álcool na cozinha. Ele fica perto do fogão? Pois é. Então não pode chegar perto. Tem que vigiar. Você só vai ficar de pé se você vigiar. Se você não vigiar, meu caro, você já era. Então você tem que aprender a praticar a fé. Você não pode soltar a fé. Não pode. É de pé na fé. É de pé na fé. Não pode duvidar. E você tem que aprendeu a correr na fé, não para mais não. Aprendeu a andar na fé, não solta mais não. Não solta, você está aprendendo. Se você seguir Jesus, você vai ficar cada vez melhor. Então você vai ser melhor pastor com o tempo, você vai ser melhor obreiro com o tempo. Quem fica com Deus fica melhor. Na fé. Agora veja que não caia. Porque é como andar em cima de um muro mesmo. Tem como cair. Então as coisas que me fizeram bem, eu não solto. Então, orar me faz muito bem. Vigiar me faz muito bem. Meditar na Bíblia todo dia é o meu hobby. Está envolvido com as coisas de Deus. Tem que estar sempre perto das pessoas, sentindo a dor das pessoas. Você tem que estar envolvido com as coisas de Deus. Porque é uma maneira de você agradecer, porque Ele deu a vida dele por mim. É injusto que eu não dê a minha vida. É a maior injustiça que existe. Um Deus que só dá. O que Deus faz por nós? Só dá. E na hora de receber, nem recebe. Nem a vida a pessoa entrega. Um Deus que não falha e é trocado por um monte de gente. Diga para mim se Deus falhou com você. Fala, vê se você tem coragem de abrir a sua boca e falar que se Deus... Só um louco diz isso. E mesmo não falhando, ele é trocado. Deus sofre a injustiça todos os dias. É abandonado. Nos amou de tal maneira e às vezes a gente trata ele de qualquer maneira. Não. Você tem que estimular isso em você, pois eu vou tratar Deus de uma melhor maneira, pois eu vou honrá-lo. Isso aqui, ó, eu nunca abandonei isso aqui. E quarta-feira nós teremos Santa Ceia. Fala assim, Santa Ceia. Então não dá para beber de Deus e do mundo. Se o mundo faz a sua cabeça, eu sei que você não vai estar aqui. Mas se as coisas de Deus fazem o seu prazer, você vai ter prazer em estar aqui, nessa Santa Ceia. Espero que você consiga vir de noite. O bom é que você venha de noite, que a igreja, a maioria está reunida. Mas se não der, você tem o dia para vir. Você aceita o desafio de estar à mesa do Senhor? Sim ou não? Ô, meu amigo, que Deus ilumine você nessa terça-feira. E como é importante você viver na fé, né? Num mundo tão truculento, tá? Tão turbulento e truculento. Porque quando você está na fé, você está guardado. Nós somos guardados na fé. Mas quando a pessoa não está na fé, a coisa fica tão feia, tão sofrível, tão amarga. E não sou eu só que falo isso para você, não. São os testemunhos que nós temos, mas graças a Deus. Olha, no domingo teve um rapaz que veio falar comigo assim, ô bispo, o senhor lembra de mim? Eu falei, olha, realmente não. Ele falou assim, eu estou afastado há 4 anos e eu estou voltando. Falei, poxa, rapaz, você me deixa muito feliz. E o que me deixou mais feliz, ele falou, eu vou ter inclusive que sair 11 horas aqui da reunião, a reunião acaba às 11h30, né? Eu vou sair 11 horas por causa do trabalho, mas mesmo assim eu vim. E ele ficou até o final da reunião, né? Eu vi que passou de 11 horas e na busca ele ainda estava ali, realmente com sede de voltar para Deus. E muita gente tem voltado, como o Flávio te mostra agora. Aqui no batistério com o senhor? Leuber Gomes. Quanto tempo afastado? 2 anos afastado da presença de Deus. E o senhor chegou
a fazer parte de grupos? Sim, fiz parte do grupo socioeducativo e do depressão, né? Grupo de depressão. E o que levou o senhor a afastar? Eu vou afastar foi as tentações do mundo, pastor, né? As alucinações do mundo, vício, prostituição, né? Na minha vida veio acontecer muitas consequências, onde vim quebrar minhas duas pernas, a minha mão, né? Aqui é a sequela da minha mão. Então, esse afastamento me levou muita as consequências do mundo, né? Onde tive a separação, né? Tive os vícios, fiz muita maldade, né? É por isso que eu estou aqui arrependido, né? Dos meus erros, dos meus pecados, porque já sofri muito. Eu não quero mais sofrer nesse mundo, né? Mas qual foi o pior momento do senhor desse afastamento? O pior momento foi no vício, lá onde estava no vício, lá no morro, lá no fundo do poço mesmo. E o que levou o senhor a voltar? A dor. A gente volta só pela dor do pé, pastor. A gente não volta pela dor. Eu não tô mais aguentando, não estava mais aguentando ali, viver ali. E como é que o senhor chegou hoje aqui? Alguém te trouxe? Como Não, foi? eu vim sozinho. Né, onde eu tive uma briga com a minha esposa, né? E veio eu hoje chegar aqui, né? Nesse momento Um problema te trouxe. Uhum. E agora o senhor vai se batizar nas águas. Decidido uma nova vida? Sim. Não quer mais olhar para esse mundo? Não. Hoje o senhor está deixando o que aqui no batistério? O rancor, a mágoa, a maldade, a vingança, que eu tinha muita vingança no meu coração, né? Eu fiz muita maldade na minha vida, mas eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Vai começar hoje uma vida com Deus. Sim. Você vê, né? Como piorar. Eu sei que sempre pode piorar. E o tarde demais também existe. Tá? Eu queria chamar você para isso, tá? Porque o tarde demais existe. Mas que todos os afastados e todos os interessados ouçam esta palavra que eu vou ler aqui, ó. O 15 de Hebreus 10, tá? E também o Espírito Santo nolo testifica, depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: ai, que coisa bacana, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Você está fazendo bastante besteira? Tá ou não está? Você está desagradando muito a Deus, não está? Mas você sabe que você vai se dar mal se não se voltar para Deus. Você sabe, você tem esse conhecimento. Então você tem a promessa dele, que se você voltar, ele te aceita. E nunca mais se lembrará dos teus pecados. Nessa quarta-feira, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Escapa dos seus pecados, escapa das suas falhas, escapa do seu congelamento espiritual, escapa do seu automático, da vida automática. Faz isso, deixa tudo pelo Senhor Jesus nessa quarta-feira. E você vai beber dele, você vai comer dele e você vai ver uma nova situação nascendo para você. É um mês do reino de Deus e Deus preparou essa quarta-feira para você, tá? Por favor, me dê nomes aí, Fidelis. Sim, senhor bispo, nós estamos aqui no SOS Espiritual para ajudar essas pessoas que precisam. Eu tenho aqui o nome da Andressa. Andressa que diz: tenho sofrido com ansiedade e preciso da libertação. Nesta sexta-feira, às 19 horas, ela estará aqui
junto conosco. Eu tenho aqui também o Luiz. O Luiz tem vícios e não consigo me libertar. Estarei nessa sexta-feira levando a minha garrafa com água para receber o sal consagrado. Ele já marcou presença aqui nessa sexta-feira, bispo, para determinar a vitória dele. Eu tenho aqui também, bispo, a Dona Clara. Dona Clara diz: eu preciso do Espírito Santo na minha vida e por isso nessa quarta-feira eu estarei recebendo o Espírito Santo. Ela estará nesta quarta-feira, às 19 horas, junto conosco. Eu tenho aqui também o seu Edmilson. O seu Edmilson diz assim: eu me afastei da presença de Deus e me arrependo muito. E nesta quarta-feira, às 19 horas, eu estarei junto com o Senhor, buscando o Espírito Santo e participando da Santa Ceia do Senhor. Eu tenho aqui também, bispo, a Gabriela. A Gabriela diz: quero ter um encontro com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que nesta quarta-feira de Santa Ceia eu estarei recebendo. Será uma quarta-feira maravilhosa, bispo. É com o senhor. Que maravilha, né, ô Fidelis? Que bom. Que essas pessoas voltem e que aquele que está de pé veja que não caia. Veja que não caia. Me dê imagens do domingo. Nós tivemos o domingo do fortalecimento. Foi um domingo muito especial. Este povo, nós tivemos uma pequena chuva ainda, antes da reunião de 9h30, né, durante a reunião das 6h50, mas mesmo assim muita gente esteve conosco. Esse é o momento da oração forte, né? Você vê lá à frente do altar, cheia de pessoas, e foi uma reunião de muitas respostas, como você acompanha. O pastor João Luiz, de manhã, ele tinha falado uma palavra muito forte. Na hora da oração, ele disse: a última palavra é a de Deus. Então fala assim: a última palavra é Deus quem dá. Então eu marquei com as pessoas que durante 7 domingos nós vamos fazer os 7 domingos da última palavra. É no momento da água. O médico falou uma coisa, a junta médica falou outra, mas a palavra de Deus diz que eu estou curado. Amém? O que a senhora tinha? Uma úlcera venosa na perna. Então, a senhora está curada. O que a senhora sentia? Dor, ardência, direto. Anda sem dor aí agora. Anda, fica parado. A ardência não pode estar aí mais não. Acabou, já era. Amém? Amém, pessoal? Amém. Ó, Elcio, vê como é que está aí agora. Tá ardendo não. Mas estava ardendo. Tava. Não vai arder mais. E a partir de hoje, seca. E a senhora vai ter a perna de volta. Acabou, já era. Creio. Qual o seu nome? Rudinei. Fala aí, Rudinei. Uma hérnia tava do tamanho do limão. Tava aí? Tava. Era o quê? A hérnia estava onde? Aí na Aqui. virilha? Isso. E aí? Fui curado em nome de Jesus. Não tá mais a hérnia, não? não? Tá mais não. Pastor, a minha sobrinha, ela pegou uma infecção no ouvido e muito grave. Aí ela ligou para mim desesperada, chorando muito. Como ela faz medicina, ela sabe a gravidade que estava o ouvido dela. Aí o médico falou assim: Rebeca, você vai agora para Manaus, porque é de Manacapuru ela. Você vai agora que o teu caso é muito grave. Aí ela ligou para mim, eu digo: você não vai não. Aí eu disse: você não precisa vir para cá, para Manaus. Eu disse: tia, meu ouvido, eu estou perdendo meu ouvido. Você não vai perder. Aí eu disse: vai na geladeira, pega a tua água, que eu vou pegar a minha também. Fala aí o que aconteceu aí. E bispo, ela bebeu a água, aí eu peguei e desliguei o telefone. Isso era uma terça-feira. Quando foi na sexta, ela foi lá pro médico. Aí ela tá na fila no médico. Quando ela chegou lá, o médico olhou para ela e falou assim: Rebeca, você não tem nada não. Fala assim: tudo de Deus é para quem crê. E eu falei, que milagres fortes, né? Você vê, sumiu uma hérnia na hora, é muito forte, né? O tamanho de um limão. Eu falei para as pessoas que domingo que vem vai ser o domingo dos casos perdidos, das coisas impossíveis. Você tem alguém que está enfrentando, passando por momentos tristes assim, que
que parece irreversível, domingo vai ser esse dia. Nós vamos ajudar você. Você vai convidar essas pessoas. Convidar essas pessoas vai ser muito forte. Eu quero colocar para você aqui agora o testemunho de uma mãe, na verdade de um pastor, cuja filha era ateia. Tudo é possível ao que crê. Acompanhe. Eu, pastor, há 32 anos, servindo a Deus. Casados há 27 anos. Eu, filha de pastor e ateia. Quando Esther nasceu, ela foi muito amada. Ela gostava muito de ficar na igreja com a gente ali. Ela era apaixonada pela obra de Deus. A mudança começou quando ela, no finalzinho do ensino fundamental, ela queria muito sair para poder ir nas amigas. E dentro de casa, Esther começava a dar sinais de agressividade. E um dia ela passou por mim, a gente estava dentro de casa e eu percebi umas marcas na perna dela. Eu vi as marcas e falei, mas que marca é essa? E ela com os braços levantados para cima, foi quando eu olhei e vi as marcas aqui. Eu chamei ele e mostrei. Eu falei, isso não é coisa que ela está se esbarrando. Ela está se cortando. Por exemplo de uma colega, eu acabei vendo que ela se automutilou e eu peguei aquilo como exemplo para mim. Então, quando eu estava triste, chateada, ia direto na pele, né? Ia e me cortava. Aí, de repente, pequenos arranhões, os cortes foram crescendo. Eu passei aí na corrente de libertação de sexta-feira com ela. Eu falei, filha, vamos usar as armas da fé. Ia, com muita má vontade. Mas essa tristeza estava só começando. Foi quando eu fui lá, peguei o celular dela, eu abri o celular, dei uma olhada. Foi ali onde eu vi a foto de um rapaz, onde eu vi conversas com ela, com amiga. Aliás, numa dessas conversas, ela me xingava na conversa. Em um dos prints que estava lá, foi quando ela disse que matou a aula e foi para a casa do rapaz. Então eu comecei a piorar. Aí foi onde eu fui causando mais decepções. Continuei sendo uma pessoa explosiva, a automutilação continuava, fui procurar tratamento médico, né? Então comecei em psicólogo, psiquiatra, comecei a tomar medicações por conta disso. Mas aí que entra. Antes dela iniciar esse tratamento, foi quando a gente sentou na mesa e novamente ela desabafou. E novamente eu insisti com respeito à fé, que Deus iria honrar e ela iria vencer aquilo. E foi quando ela veio, ela falou assim, tá mãe, a senhora não está entendendo, eu não creio em Deus. Quando ela falou, eu não creio em Deus, eu literalmente fiquei muda. Teve um rapaz que eu me relacionei que era ateu. Então eu comecei a tomar esse ranço. Eu não queria mais ouvir. Porque para tudo para ela é Deus. Ela disse uma frase que ficou marcado, que eu não quero essa vida que vocês têm. Eu não queria mais ir para a igreja, eu não queria mais. E ela entrava com muita força discutindo. Que teve um dia que ela veio para cima de mim na cozinha. Naquele dia, ela iria partir para as vias de fato. Ela só não partiu porque eu dei um passo atrás. Com muita violência, ela fala para mim, mãe, deixa eu sofrer com os meus erros. É a vida que eu escolhi e eu quero que vocês respeitem isso. E a gaveta dela estava transbordando de medicamento, porque toda hora que ela ia no psicólogo, no psiquiatra, ela voltava com um medicamento diferente. Me relacionei com homem, com mulher, experimentei bebidas alcoólicas. Realmente foi uma guerra, porque até mesmo as pessoas percebiam do lado, né? Ela cruzava os braços, então balançava a cabeça. Eu intensifiquei a minha guerra espiritual. Eu participava da oração do meio-dia, eu consagrava água e eu lavava o quarto dela com aquela água. Deitava na cama dela e, meu Deus, é o Senhor que traz à existência aquilo que não existe. Faz nascer dentro dela o que ela diz que não tem. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou pronta para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Era uma oração que eu passei a fazer quase que todos os dias na cama dela. Ali entrou também os votos que a gente já vinha fazendo no altar por ela. Aí a gente naquela guerra, orando, subindo o altar por ela. Um belo dia, eu pego o celular dela e tem dois vídeos de despedida. E a gente sempre morou em prédio alto. Vendo toda aquela situação,
batia aquela dor. Poxa, estou no teu altar servindo há anos, olha só como está a situação dentro de casa. Eu vivia na prática tudo aquilo que eu ensinava para as mulheres dentro da igreja, de insistir em bater na porta de Deus. E teve uma fogueira santa nesse período, a gente estava na igreja de Santo Antônio Descoberto. Foi ali que a gente subiu o altar pela vida dela e pela nossa casa. Se Deus não intervisse, ninguém mais ia conseguir. Falei, Deus, eu falei. Então quem tem que falar agora é o Senhor. Um certo dia, ela encostou do meu lado e disse, mãe, eu preciso falar uma coisa com você. Eu estava assistindo a reunião ontem, quando o pastor, ele chamou para fazer uma oração. E naquele momento de oração veio a voz de Deus. O que você tem a perder? Então aquele dia é como se uma ficha tivesse caído. Ela falou assim, eu decidi que eu vou parar com a medicação. Ela me sai do quarto com uma sacola cheia de medicamento. É como se algo tivesse mudado dentro de mim. É como se houvesse uma luz. E isso foi evoluindo. A pessoa que mentia, não mentia mais. Foi onde eu realmente fui excluindo, fazendo essa limpeza. Era algo que eu comecei a fazer, me limpar. Então ali eu comecei a buscar. Eu queria o Espírito Santo, eu queria. Era uma necessidade, era uma sede minha. E no dia de Pentecostes, em 2023, eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento foi uma paz, nasceu uma certeza. Falava assim que eu não queria ir para o mesmo caminho que eles. E hoje eu tenho o desejo de servir a Deus aonde? No altar. Hoje é a felicidade, hoje a paz, a alegria. Algo faltava, Deus completou. Deus da justiça completou. E hoje é a felicidade de estar aí servindo a Deus, estar no grupo, dedicando, cheio do Espírito Santo. Isso pra gente o Pai é uma felicidade muito grande. Eu perdi tanto tempo falando com ela, a gente insistindo para que ela ouvisse. E quando Deus entrou, ele falou 5 palavras. Você vê a mãe, por isso que na sexta-feira, a gente até, o Flávio já falou, né? Traga a garrafa com água, a gente vai colocar o sal, você vai fazer o que ela fez, tá? Para escalpelar esse mal mesmo. Tem que ter essa batalha espiritual. Mas você vê como as coisas mudam pela mão de Deus. A injustiça que a gente comete, a gente tem que abrir mão, tá? Você tem que... Se você quer a justiça de Deus, então você tem que abrir mão da sua injustiça, que é não ser dele. A maior injustiça do ser humano é ele ter pago a vida do ser humano na cruz e não ter a vida do ser humano. Mas quando você entrega a sua vida e você manifesta a fé, você vê que as coisas mudam. O próprio Espírito Santo fez o que o pastor e a esposa não podiam fazer, mas eles fizeram tudo o que eles poderiam ter feito. Deus é grande e pode ajudar você a vencer qualquer situação. Me dê mais nomes, Fidelis. Sim, senhor bispo, nós estamos aqui no SOS Espiritual, pronto para ajudar essas pessoas. Eu tenho aqui alguns nomes. Eu tenho o nome aqui da Liliane. Ela diz, desejo um renovo na minha vida espiritual. E nesta quarta-feira de Santa Ceia, eu estarei buscando o Espírito Santo às 19 horas. Eu tenho aqui também o seu Alex. O seu Alex diz, tenho sofrido com depressão, com insônia, e eu preciso da presença de Deus. E nesta quarta-feira estarei junto com vocês. Eu tenho aqui também a Dona Rosa. A Dona Rosa, ela diz, eu quero ter a presença de Deus dentro de mim, mas eu não tenho conseguido. Mas eu sei que nesta quarta-feira de Santa Ceia, eu vou receber esta presença na minha vida. Já marcou presença às 19 horas aqui no nosso templo. Eu tenho aqui também, bispo, a Dona Eva. A Dona Eva diz, peço oração pela minha família, pois não consigo ver a transformação deles. E neste domingo, bispo, ela vai estar às 9h30 da manhã. Eu tenho aqui também o seu Adilson. O seu Adilson diz, eu preciso receber a minha cura, pois estou carregando uma enfermidade
que me faz sofrer. E neste domingo, às 9h30 da manhã, eu estarei junto com vocês. Eu tenho aqui também a Marília que diz: eu preciso ver Deus libertando o meu filho, pois ele está viciado e eu já não sei mais o que fazer. E neste domingo, 9h30 da manhã, eu estarei junto com vocês. Essa pessoa, ela pode ter certeza que se ela chegar aqui, o milagre vai acontecer na vida dela. E nessa terça-feira, bispo, eu estarei às 19 horas lutando por essas pessoas. Obrigado, Fidelis. E claro, essa pessoa hoje, terça-feira, plantão, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você pode participar, buscar, nós vamos ajudar você. E Deus vai fazer justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Muitos não creem. Mas você crê que Deus é justo? Então apele para Deus, como o pastor e a esposa fizeram aí. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto, tá? E nessa quarta-feira, como você vê nas imagens aí, vamos estar 18h20 impondo as mãos sobre as pessoas. Já estamos fazendo isso desde a virada do ano. Se Deus quiser, vamos até o final, tá bom? É momento de oração. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar. Nosso Deus, temos visto tantas pessoas sofrendo, uma multidão que geme, tantas dores, mas sabemos que Tu és um Deus justo, que alcança o sofrido, o debilitado, o encarcerado, o que está hospitalizado. Meu Deus, vem agora tocar nessa gente. Recupera essa pessoa. Meu Pai, dá força para ela estar conosco nesta quarta-feira especial da Santa Ceia. Abençoe assim esta gente, colocando da Tua unção também nesta água ungida, em o nome do Senhor Jesus. Eu concordo, meu Pai, com a oração do João Carlos e eu peço a Ti que esta criatura creia na Sua palavra. Só isso que o Senhor pede. Se o Senhor disse que não se lembrará mais dos nossos pecados, o Senhor não é mentiroso. Que ela se anime, que ele se anime antes do tarde demais e que o Senhor venha fazer grandes coisas nessa família, esta criatura que está nesta campanha atrás da Tua justiça, que ela tenha essa sede de justiça saciada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos dessa água. Passa-me pela multidão e os sacerdotes que Te louvam, pois tenho sede de justiça. Só aqui posso encontrar. Leva-me ao Santo dos Santos. Graças a Deus. Que Deus ilumine você, que você seja guardado pela fé, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.